Bem-vindos a mais um Conecta ACIESC, o podcast do corretor catarinense. E hoje, nas carrapetas, estamos aqui com meu amigo Rodrigo Bauman, de Bombinhas, diretor do núcleo de Bombinhas. E aí, Rodrigo, como é que você tá? Você tá bem? Tudo certo? Bem, Bombinhas sempre muito bom, né? Estar em Bombinhas. E então, né, como o Ney disse, Rodrigo Bauman, de Bombinhas, diretor do núcleo ACIESC lá em Bombinhas, também da Balma Imóveis. E hoje é um prazer estar aqui apresentando, né, como convidado, nosso amigo aqui, Augusto Baroni, representando a consultora GK, uma solidez muito forte lá em Bombinhas. Ele vai trazer algumas novidades, algumas coisas, compartilhar com a gente alguma coisa bem bacana que está acontecendo lá na cidade, através da GK. Prazer, Augusto, te receber aqui. Prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite. Rodrigo, Ney. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado mesmo, representando a GK Empreendimentos aqui. Legal, meu irmão. Com muito orgulho, uma satisfação enorme. Obrigadão pelo convite aí, viu? Vocês foram, com certeza, uma das empresas que apostaram na ACIESC, né? Vocês viram isso lá atrás, quando a gente pensou em fundar a ACIESC, né? Vocês, não, estamos aí, vamos junto, vamos patrocinar. Não, o grande evento de lançamento da ACIESC foi patrocinado pela GK. Sim, estiveram presente. Através do nosso amigo Rodrigo, que está puxando sempre a rédea lá e elevando o mercado. Bombinhas, ela tem o seu charme, né? Quem conhece aquela região, então se você ainda não conhece, tem que conhecer. Se você é corretor e não conhece a GK, o projeto dos homens é diferenciado. Mas vamos deixar para falar depois, né? Então, Augusto, conta para nós a GK, a história da GK, quanto tempo tem? Pode falar também um pouquinho da tua trajetória, como é que tu veio parar nesse mercado imobiliário, né? Começa falando de você, depois nós vamos falar da GK, é isso, né? Isso aí. Tá bom. Bom, só recapitulando ali, para nós foi assim, motivo de muita honra quando nós recebemos o contato através do Rodrigo para ser um dos patrocinadores do evento de lançamento da ACIESC. Nós acreditamos muito em vocês, acreditamos muito nessa profissão corretora, assim, nós entendemos que são os nossos principais ativos e nos deixou muito, assim, lisonjeados com o convite em poder patrocinar, e foi um evento muito maravilhoso. Legal, né? Eu fiquei até o final lá, participei ativamente ali, foi muito gostoso, tá? Legal. Então, obrigado aí pelo convite. Seria legal fazer uma Bombinhas. Vamos fazer e assim, eu tenho minha trajetória profissional desde os 13 anos de idade. Sou natural de Londrina, Paraná. Tive uma carreira de trabalho ali até os 18, 20 anos. Depois fui embora do país também, estudei fora, tive uma profissão tanto quanto diferente do que essa convencional que nós estamos habituados. Eu costumo dizer que eu fui um operário do futebol, não fui um jogador, né? Senão esses milionários aí, né? Sim. Mas aproveitei enquanto eu estava ausente do Brasil, porque eu sou apaixonado pelo Brasil, para estudar um pouco também, enquanto eu tinha essa profissão. Então, estudei, assim, o meu procurador na época me ensinou muito, ele era um gestor de um grande banco na Itália, trabalhava com Silvio Berlusconi, que era o primeiro-ministro na época da Itália. Sim. Então, uma pessoa muito influente, me deu muitos detalhes de relacionamento interpessoal, até em questões de estudos, enfim, a psicologia, passando por esse viés do relacionamento interpessoal. Foi muito legal, assim, e eu agreguei isso para minha carteira de negócios, vamos dizer assim, né, para os meus relacionamentos, e aí trouxe isso para um viés profissional, e aí cheguei à GK, já tem 3 anos isso, aproximadamente. E falando da GK agora, né? Vamos conta pra falar nós. Da construtora GK. A GK está há mais de 30 anos no mercado exclusivamente de bombinhas. Começou lá em 1994 e teve o seu primeiro empreendimento, entregue em 97. Se chama Veleiros do Sul. Cara, assim, como sempre foi assim, um início um pouco difícil. Eram em 4 sócios e hoje são 2 sócios. Rui Goshi e Marcos Kobeck. GK, Goshi e Kobeck. Uma trajetória pautada assim com muita técnica, muita dedicação, muita seriedade,
Por que eu cito técnica? Porque são dois engenheiros que se conheceram na pós-graduação. E aí, aonde nós vamos construir? Marcos Kobeck, lá de Canoinhas. Rui, nasceu em Joinville, mas foi morar em Curitiba, onde estudou. E aí, os caras se conectam e vêm trabalhar, montar uma construtora em Bombinhas. Se apaixonaram. Primeira vista, assim, olharam para o município e falaram, o que é isso? Então, ali, nesse início, já se entendeu a exclusividade de olhar para uma península, a única península no sul do Brasil. Nós estamos falando de Bombinhas, 39 praias. Cara, isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso. E a cidade em evolução. Crescimento. Obras, infraestrutura. Mas aí nós estamos falando lá de 94. E aí os caras arrancam, fazem um empreendimento que as pessoas olharam e falaram. O comentário era, aqui eu posso viver. Icônico, né? Sabe? Então, nós iniciamos com um empreendimento que até hoje ele é um marco para nós. Sempre o primeiro tem uma gratificação, porque você tem uma luta, uma dedicação, assim, o Rui vinha de Curitiba, o Marcos vinha de Canoinhas, os caras tinham negócios lá, deixavam as famílias, filhos, trabalho, volta, e aí entregam, e vem o segundo, vem o terceiro, já passamos mais de 20 empreendimentos, enfim. 20 empreendimentos. Mais de 20 empreendimentos entregues hoje em Bombinhas. E quantidade de unidades, a gente sabe que não se compara, de repente, aos outros grandes centros, que é muita unidade, vamos falar lá, vocês cuidam mais dessa questão do plano diretor, né? Se você pensar que o plano diretor, ele permitia antigamente 5 pavimentos, depende muito do zoneamento, né? Mas hoje, em Bombas, nós podemos edificar até 9 pavimentos. No Mariscal, 7 pavimentos. Então, são obras relativamente pequenas, mas muito bem fundamentadas, assim, muito bem estruturadas. Iremos entregar agora, no final deste ano, um empreendimento que se chama Lumina. Espetacular. Eu sou suspeito para falar desse empreendimento porque eu vou morar nesse empreendimento. Que legal. Ele tem 1.100 metros de área de lazer. Muito assim, bom. Nós estamos falando de piscinas aquecidas, né? Adulto, infantil, academia, sauna, espaço gourmet, salão de festa, jacuzzi, sala de jogos. Você tem um lounge assim maravilhoso, fica na avenida. Então a GK sempre também pautou os negócios com localização. Boa. Isso é uma premissa, né? Sim. Você ter localização. Então a GK, bom, eu vou ter localização, vou construir bem para se viver bem. Legal. E sempre trabalhamos de forma preventiva e não corretiva. Então, tudo muito bem estudado, estruturado. Nós temos 4 obras neste momento em andamento e temos 7 corretores, engenheiros. Então, uma empresa realmente assim, com uma visão profissional de negócio muito grande. Tem bastante engenheiro, é anormal, né? Normalmente o cara tem 4, 5 obras e um engenheiro. Nós fazemos um processo assim, um pouco inverso. Entendi. Então nós temos o engenheiro na obra, você tem ali o responsável pela obra, o mestre de obra, você tem cada responsável, tudo muito bem setorizado. Alguns dizem que nós somos uma empresa construtora, alguns dizem construtor-empresa, mas o fato que o lastro que nós temos ao longo de 30 anos, de muita solidez, muita seriedade, uma empresa realmente assim, muito firme em detalhes de acabamento, em detalhes de localização. Eu costumo dizer que a GK é uma boutique construtiva. Muito legal isso, cara. Então ela se tornou uma boutique construtiva. Hoje falar, eu tenho um apartamento GK, para muitos é um requinte, sabe assim? Eu tenho um GK. É uma marca. Ele compra uma marca na região. Marca. Existem muitos valores Sim. agregados à marca, né? Então Legal. todo um componente que tem por trás da marca GK é muito interessante. Muito mesmo, assim. Muito bom saber. Muito bom saber. Augusto, Sim. a gente sabe que a GK, acho que já pode ser intitulada aí como que ela preza pela excelência. Essa é a verdade. Excelência. Sim. Né? Vamos nem falar em qualidade, excelência. Nos projetos, né, que são elaborados, nos projetos que estão acontecendo e futuros, qual que é a preocupação interna, né, para esses
projetos saírem com tanta excelência assim? Quais são os valores detalhes, de vocês, né? Sim. Olha, veja bem, interessante, Rodrigo, sua pergunta, né? Nós nos preocupamos com todos os mínimos detalhes. Por exemplo, eu vou falar através de exemplo. Nós estamos agora com um lançamento que é o Porto Ribeiro Village. Por que eu estou pegando esse empreendimento? Pô, não, daí tu quer humilhar. Pô. Olha que interessante, Ney. Há mais de 5 anos que a GK vem trabalhando no projeto e em paralelo com as documentações. Porque é uma área sensível. Nós entendemos isso. Frente né? Mar, né? Nós estamos falando do empreendimento, pé na areia, né? Onde a sensação é de você estar em um cruzeiro, sabe, ali naquela cabine, muito bem. É a vista de cruzeiro, né? Exatamente. Aquela vista de cruzeiro. Quem mora lá parece que tá exatamente. Não, eu tenho uma vista do horizonte maravilhosa. Mar, vegetação. Imagina o cara acordar, tomar um café da manhã com aquela vista. 6 mil metros de área de lazer. E o terreno, sabe, Sensível, não é muito fácil ali, muito sensível. E aí, peraí, vamos ver o que nós iremos elaborar aqui. Então, primeiro ano, segundo ano, melhor aqui, muda isso aqui, Rui Marcos, engenheiro. Não, a parte da fundação, peraí, vamos estudar, entra na parte arquitetônica, detalhes de acabamentos que terão, mas em paralelo a isso, você tem documentação sendo tratada. Quando tudo fica pronto, peraí, vamos revisar, vamos auditar os nossos documentos. E aí passa por uma auditoria. Quando nós conversamos com um advogado, né, especialista na parte ambiental, olha, isso aqui precisa também ter uma licença do IPHAN, que é um Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Eu precisava desse documento. Mais 2 anos, olha como é detalhe, documentação. Projeto, não, precisa ter esse brise aqui. Não, corredor, você aumenta um pouquinho, acabamento tem que ser... A tubulação tem que passar assim, sendo dupla assim, a laje de proteção assim. É muitos detalhes técnicos por trás de tudo que está acontecendo. No entanto, quando sai registro de incorporação, vamos para o mercado, faltou a parte comercial, faltou marketing. Peraí, nós temos que tratar o marketing da empresa, nós temos que fazer material, mas já podemos vender? Podemos, já foi precificado. Vamos segurar um pouquinho, agora vamos tratar a parte do marketing, parte comercial, e aí, de forma muito detalhada, fomos cuidando, costurando todas as informações para chegar realmente para o mercado com informações precisas. Então, precificar. Sabe, porque hoje é difícil precificar um produto como aquele, cara, é único. É único. Eu te digo assim, sabe, Ney? Ali nós temos valores. Valor, tu falou tudo. Nós temos valores. Preço, e em seguida eu falei assim, mas que bom que tu me corrigiu. Porque tem produto que ele é preço, o cara tá preocupado com preço. Uma coisa que é interessante é que, assim, a preocupação de vocês, né? O corretor sabe do que eu tô falando. Tem consultora que ela nem assinou permuta, já quer sair correndo vender. O cara tem 5, 6, 7 anos ali tratando um produto, corre, faz o projeto, muda, incorpora, pega a licença. Sim. Não é fácil construir. Não, hoje, a gente tem que, assim, ó, é importante isso para corretor e para os órgãos municipais, para o legislativo, para o executivo. Dá valor para o consultor. Principalmente, dá valor para o consultor, que é ele que é a mola propulsora do nosso mercado aqui, cara. Sabe? A gente, às vezes, o corretor, não, mas não tem... Não, cara, vai devagar. O teu cliente, de fato, é o consultor. Tu não pode sangrar ele. Se tu sangra o consultor, olha um projeto desse, então, que tu falou, hoje não tem preço. Tem valor, tu matou tudo, cara. É assim, precificar isso não é simples, mas foi precificado. Mas os valores intangíveis que tem... Eu costumo dizer que o Porto Ribeiro Village, ele é muito sensorial. É isso que eu ia falar. O valor sensorial de quando a pessoa entra lá para conhecer é o Rodrigo surreal. sabe muito bem disso. Surreal. O Rodrigo entrou ali quantas vezes, né, Rodrigo? É assim, cara, aquela coisa de você arrepiar, sabe? Eu já vi pessoas com a fauna, né? Preocupação com os pássaros, preocupação com... algo... São 19 mil metros de vegetação preservada. É um terreno de 40 mil metros. Vamos lotar uma van, botar toda a turma da Ciesc dentro, vamos chegar lá e vamos ter uma aula. Vamos lá, com o maior prazer receber vocês lá. Fazer isso, maior satisfação, de verdade. E o corretor que ainda não conhece,
tem que ir lá conhecer. Mas Tem que depois a gente conhecer. vai chamar ele, mas ele Sim. tem que conhecer esse produto. Eu vou dizer que é um produto muito diferente, assim, nós estamos com várias Toda a nossa frentes. região, né? Não Sim. vou falar de Bombinhas, né? Toda a nossa região é um produto muito diferente. É assim, nós assim preservamos muito os nossos corretores ali, Bombinhas sempre foi nossos ativos, os corretores ali sempre fizeram muito negócios com a GK, nós temos uma gratidão enorme. Rodrigo, já fizemos negócio, né, Rodrigo? Sim. Também. Rodrigo, além de diretor da Ciesc, ele é corretor, empresário na cidade, tem uma imobiliária, uma pessoa muito bem consolidada, apaixonada também por Bombinhas, assim como nós somos, verdade. sabe? Então, vale a pena pautar isso, porque é um parceirão nosso também, Obrigado. sabe? E sabe os valores que tem a GK, sabe os valores que tem Porto Ribeiro Village, que tem Lúmina, que tem varandas que nós já construímos, que tem Boulevard que nós já construímos, San Diego. Cara, foram vários prédios tão legais, assim, tão bons, assim, sabe? Estamos construindo no Mariscal. O Mariscal, em plena ascensão, mudou plano diretor, eleva um pouco mais, área de lazer. Nós temos 2 empreendimentos maravilhosos lá, Atem e Moai. Cara, Atem e Moai são empreendimentos maravilhosos, muito bem localizados, sabe? Eu diria que eles são um pouco mais intimistas. Porque Entendi. um nós temos 18 apartamentos e outro nós temos 29. E assim, tivemos um pré-lançamento, deles já foram quase tudo, ainda tem algumas poucas unidades, mas a GK sempre muito conservadora. Mas qual a diferença, perdão, de Mariscal, Bombinhas, me explica assim, qual que é o público teu de uma região, por exemplo, o corretor está nos assistindo Sim. e quer diferenciar para onde manda, quem compra nas tuas regiões, aqui compra mais fulano, aqui compra mais ciclano, dá a dica. E o cliente que está nos assistindo, por exemplo, nós temos cliente, vamos falar, a nossa região, a Costa Esmeralda aqui, vende para o mundo inteiro, né? Sim. Então, você que está assistindo, que você, por exemplo, nós temos gente dos Estados Unidos, nós temos gente do Japão, eu já vendi para a Rússia, a gente já vendeu para tudo quanto é lado, sem contar o Brasil inteiro. Que legal. Mas quem que é? Conta. Quem que é o cliente que compra? O que é o corretor? O que a gente pode dizer? Ah, o argentino gosta mais daqui, o americano gosta mais de tal. Dá as dicas aí. Muito pertinente a sua pergunta, muito legal. É uma coisa, assim, um detalhe muito pessoal, é uma resposta um pouco mais generalizada, mas eu vou tentar explicar. Bombinhas tem 39 praias. Você tem Bombas, aí você tem a Praia do Ribeiro, Sim. aí você tem Bombinhas Centro, e muitas pessoas fazem confusão, porque nós temos o centro, que nós falamos lá, muito assim, a Praia do Centro, que é Bombinhas. Que é Bombinhas. Sim. O município se chama Bombinhas, então isso gera uma certa confusão em alguns. Então nós temos que entender o seguinte, o município se chama Bombinhas, dentro de Bombinhas existe uma praia que se chama Bombinhas. E aí nós temos uma praia que é a Praia do Mariscal. Então nós podemos dizer o seguinte, são bairros. Sim. Dentro do nosso município tem alguns bairros. Exato. Se eu olho para a Praia do Mariscal, eu tenho pessoas apaixonadas por aquela praia, que é uma praia selo, bandeira azul, uma praia com uma bandeira internacional, própria para banho, uma praia também de surfista, com uma água surreal, uma faixa de areia larga, uma extensão maravilhosa, e que você tem pessoas que entram em Bombinhas e falam, eu não paro em nenhum lugar a não ser Mariscal. É um reduto maravilhoso. Eu tenho o hábito de pegar minha esposa e meus filhos e ir para o Mariscal, porque eu amo. Eu acho fantástico. E ali nós estamos a todo vapor com infraestrutura, a parte de saneamento, plano diretor novo, e as pessoas falam, eu quero estar aqui. É uma questão de gosto, quando eu digo generalizado, porque é um gosto muito pessoal. Argentino, em geral, eles amam Bombinhas. E aí você tem o argentino que ama o Mariscal, mas eu vejo muitos gostando do centro ali, né, Rodrigo? Também, me corrija se eu estiver errado. Eu moro em Bombas. Entendi. Porque eu acho que o novo centro hoje, ele se concentra em Bombas. A imobiliária do Rodrigo é em Bombas. Mas o Rodrigo já mora em Bombinhas. Né, Rodrigo? Eu moro no centro de Bombinhas. Ele mora no centro em Bombinhas. Mora em Bombinhas, mas a imobiliária é em Bombas. A construtora GK está em Bombinhas, perto do Rodrigo. Sim. Mas nós temos construções já executadas, feitas em Bombinhas, em Bombas,
E aí o interessante é, por que ao longo de 30 anos nós não construímos anteriormente no Mariscal, mas tínhamos nossos bancos de terras? Land Bank estava lá, preparado. Exatamente. E agora nós estamos construindo. Porque tá assim. O Mariscal tá assim, O cara. plano diretor mudou, Plano facilitou. diretor, muda toda uma infraestrutura, você está vendo pavimentação, rede de esgoto passando para lá, para cá, cidade sendo movimentada, vindo, muitas pessoas querendo investir ali, e aí você tem uma demanda, quando você tem a demanda, você tem um pico de valorização. Comprei na planta, cara, tô ganhando. Não é isso que nós vendemos. Nós construímos bem para se viver bem. Mas entendemos que a pessoa compra para investir, naturalmente. A grande parte, né? Assim, hoje é nós GK, nosso público, assim, raras exceções são os clientes finais. É igual comprar uma Ferrari para dizer, não, eu vou comprar uma Ferrari para ganhar dinheiro. Não vai comprar, vai comprar uma Ferrari porque tu quer usar, porque tu quer ter uma marca. Você quer usar, mas você, assim, quando quer tem ter um isso, produto, você tem um produto diferente. Então a GK ela é um produto diferente. Entendi. Eu vou perder dinheiro com GK? Cara, ao longo de 30 anos, assim, nunca ouvi ninguém falar que perdeu. Muito pelo contrário. Semana passada eu encontrei um casal argentino que tem 5 apartamentos comprados com a GK. O corretor estava ao lado, assim, nós estávamos batendo um papo. Augusto, nós queremos comprar mais GK. E sempre eles pensam assim, um princípio, né, de negócio, eu quero pegar a hora que vocês estiverem arrancando, Sim. assim, sabe? Quando vocês acabaram de precificar, porque... É porque lá vocês não tem tabela zero, aquela história da Não, tabela nós não- zero, Cara, assim, lançamento, você já vende mais organizado. Obviamente que você tem uma tabela inicial que vai sendo, né? Vai Ela vai vendendo e progredindo. valorizando. Automaticamente isso vai acontecer. E acontece. Mas eles falam, eu quero pegar essa tabela, eu quero estar ali. E é muito legal que eles têm 3, 4, 5 apartamentos. Eles ficam um pouquinho em um pouquinho no outro. Agora faço alquiler, que eles falam, né? Locação aqui, locação. E aí nós ficamos sabendo que eles estão sempre muito satisfeitos, assim. Ai, Deus podia me dar 100 anos de vida porque eu gostaria de continuar aqui em Bombinhas. Então, isso é um prazer tão bacana, é tão gratificante você olhar para todos os clientes e entender essa satisfação. Os donos moram nos empreendimentos deles. Entendi, Eles moram lá na coberturas, entendi. né? Meu Deus, assim, eu vejo que tem muitas construtoras boas, né? Mas falando da GK, onde eu estou, onde faz parte hoje do A tua Augusto, história, né? Minha história está atrelada com a GK hoje, estamos juntos assim. É tão sólido, é tão real tudo que acontece e nós temos tanta segurança naquilo que nós fazemos que vender GK hoje, você precificar pelos nossos valores até é difícil, mas assim, vendemos, como diz o ditado, de olho fechado, assim. Legal. Pode comprar. Compra que você não erra. Então, a diferenciação de você está na localização, vamos falar assim, que é um dos suportes de vocês, na questão da qualidade, do acabamento, né? Sim. E aí, uma coisa que a gente sempre fica perguntando assim, conta pra gente, como é que é a questão da venda de vocês? Porque hoje muita consultora está fazendo venda direta, hoje muita consultora está fazendo aqui, está fazendo ali. Vocês valorizam o corretor? Muito. Muito. 100%. 100%. Eu não tenho formação na parte Cresci. Então, assim, eu não TTI, sou tu não corretor. tem o TTI lá. Não tenho Uhum. documentação. Sou um gestor comercial. E assim, isso quando eu fui contratado pela construtora, Rui Marcos sentou, quando nós fomos alinhar, Augusto, se um dia alguém bater na porta aqui, se nós entendemos que você atendeu e isso tá virando um viés de venda, cara, Prejudicou assim, o corretor. bem assim, nós vamos dizer, sinto muito, fica você e essa pessoa já pro lado de fora. Boa. São 2 alemãozões assim, né? Muito sério. Então, qual é os nossos ativos? Os corretores. Legal. Nós precisamos dos corretores. São os nossos ativos. O nosso canal de venda é por meio dos corretores. Nós temos hoje lá, por exemplo, Porto Ribeiro Village, com uma maquete maravilhosa, com um decorado, que é uma ferramenta para os corretores. Nós não podemos
fazer venda direta. Perfeito. Quando eu digo nós, ninguém da construtora pode fazer essa venda. Por quê? Porque já é previsto nos nossos custos o salário do corretor, que é a comissão dele. Claro. Isso é um fato. Então, nós pagamos já um percentual, que é o percentual regido pelo Cresci ali, o que é a regra, nós pagamos esse percentual. Até nas negociações, muitas vezes, alguns corretores, cara, faz o seguinte, tira um pedacinho da minha comissão. Cara, nós não gostamos disso. Não é correto, cara. Não, cara, é o a seguinte, gente tem que entender que o corretor tem o trabalho dele e ele tem que valorizar o trabalho exatamente. dele. E isso nós Sabe? valorizamos até frente ao cliente. Porque tira aqui, faz isso. Não, peraí, ó. Vamos abrir, né? Nós pagamos 6% de comissão. Uma excelente Cara, comissão, né? 6%. Uma excelente comissão. Já paga mais do que paga os outros mercados aqui. Nós pagamos 6% de comissão. O mercado de comissão. Curitiba pagava 4%. Olha, né? Você imagina assim, Ney, você tem um custo. O que é o custo? Eu tenho o custo construtivo ali, que são os impostos, os custos administrativos, eu tenho... Enfim. E aí eu tenho a parte do lucro aqui, e aqui eu também já tenho a parte da corretagem ali, né? Vamos dizer assim, quando tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho... Eu estou tirando dessa parte aqui, eu estou tirando da parte de vocês, eu estou tirando da nossa parte... E quem está comprando vai ganhar valorização, vai ganhar rentabilidade, tudo certo. Então, tem que existir um posicionamento firme quanto a isso. Legal. Cara, se nós gerarmos algum tipo de desconto no negócio, não é o desconto do corretor. Não é ele que tem que pagar o preço. Né? Se isso acontecer, nós vamos pagar integralmente a comissão do corretor, porque Legal. é justo. Legal. Então, assim, nós preservamos muito isso porque nós queremos sempre o corretor do nosso lado. Essa dica é para o consultor. Olha lá. A dica para o consultor. Valoriza teu corretor. Paga a comissão dele com gosto, porque no final da história é ele que te traz o próximo cliente. Você é o cliente, né? Vamos lá, o corretor é teu cliente e o cliente final é o cliente do corretor. Pega essa visão e para de dar aquela chapuletada, né? E Aquele assim, jeitinho. porque depois tem a parte de documentação, vai ter que escriturar, tem alguns detalhes que tem que ser feito depois. A revenda, cara, quando né? o cara tá comprando para vender, enfim, para investir, né? Você tem um profissional que tem a habilitação para fazer isso. Ele é habilitado a fazer isso. Então, vamos colocar esse cara para trabalhar, vamos colocar esse cara para rodar aí, entendeu? Vai ganhar por isso. E isso é muito legal. Então, nós preservamos muito o corretor. Quando eu digo preservar, nós queremos ele do nosso lado, trabalhando junto com a GK, sabe, remunerando ele por isso, com os percentuais dele. Cara, corretor é um ativo muito importante para nós, tá? E eu presenciei isso, né, Ney? Só completando todo esse discurso, presenciei essa situação de, na mesa, a gente precisar dar uma ajustada, tal. Eu chamei o Marcos, vou tirar um pouquinho aqui. Não, isso a gente não gosta de fazer, não vai acontecer. Parabéns por... você viu isso, né? Aconteceu com... Cara, é testemunha, porque a gente tá na mesa de negócio, né? Legal. Às vezes a gente não quer... a gente quer ganhar um pouco menos para poder a coisa acontecer, para tornar aquele cliente parceiro. Mas ele se posicionou nesse momento e falou, não, aqui a gente não pratica isso. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, isso é legal? Porque o que você acha desse... Tu falou no comecinho ali, mas o que você acha desse movimento que a Ciesc tem feito para poder cuidar realmente do mercado, tentar educar o corretor, né? A gente era uma classe muito desunida, né? Eu acredito que a gente era, entendeu? Porque a gente vai se unir, né? A gente era uma classe que às vezes tinha esse jeitinho, vamos tentar levar, o consultor dá um jeitinho. A Ciesc veio para principalmente pegar a representatividade. Eu queria entender o que você acha, por exemplo, de situações como essa, né? Porque a visão de uma consultora em relação a isso, vocês já respeitam o consultor. Queria entender a visão de vocês, a tua visão, de repente, a tua pessoal, a visão da consultora, em relação ao movimento que a Ciesc tem feito. Eu acho extraordinário. Eu acho extraordinário. Eu acho que isso mostra uma organização muito bem fundamentada da Ciesc. Porque eu sou novo no mercado imobiliário, né? Como gerente de uma construtora, eu não via esse movimento, essa junção de construtores, essa união. Então, o primeiro ponto que hoje você tem uma referência para falar
algo de uma forma mais geral. Se eu precisar, né, generalizar algo sobre corretores, tem um órgão. Né? Não é só Cresci. Eu tenho a Ciesc, que é a parte mais diplomática do negócio. Sim. E isso é muito legal. E a representatividade que vocês estão gerando, até através da visibilidade pública, expondo os corretores, falando, olha, nós somos organizados, mesmo que vocês estão semeando isso e fazendo as captações deles, eu acho muito importante. Muito mesmo. Porque sempre assim, juntos somos mais fortes. Não é assim? Juntos podemos ir mais longe. Correto. E eu acho que isso é um princípio que a Ciesc está pregando, que é vocês trazerem todo mundo para perto, vamos unir força, que é aquela força motriz, né? Aonde você, 1 é 1 tonelada, mais 2 é 4. Você dobra a força. E aí você tem uma classe unida, é mais fácil de ter essa representatividade frente aos construtores, né? Frente a nós que estamos ali, lutar pelos direitos de vocês como uma classe que é muito valorizada por nós, mas que muitas vezes acaba sendo tratada de forma muito individualizada. Sim. Que fica muito na imobiliária, com o construtor. Mas aí eu tenho uma forma onde eu posso agregar as imobiliárias, trazer todo mundo para dentro. Então, assim, então de parabéns. Obrigado. De verdade. Obrigado. Que trabalho fantástico que vocês estão desenvolvendo. É só o começo. A gente está, né? Engatinhando, né? Está engatinhando, está puxando. Por exemplo, eu estava, né, contando os bastidores ali, a gente teve reunião com o prefeito de Tijucas, a prefeita Juliana Pavan, já tivemos reunião aqui, montamos uma força-tarefa, o Cresci e o Ministério Público estão engajados juntamente com a Ciesc em montar uma estrutura disso. Que é muito legal. Você imagina assim, olha, exemplificando, eu, corretor, vou lá para tentar fortalecer, mas aí eu entro intitulado, sou presidente de uma organização, sou presidente da Ciesc e quero falar com o prefeito. Opa, uma organização de uma classe de trabalhadores está vindo, eu vou olhar com outros olhos. Nós temos isso. É uma posição que vocês têm. É uma posição de presidente, uma posição de diretor. E isso faz diferença no nosso mercado. É uma responsabilidade tremenda, mas eu entendo. Mas eu acho legal vocês puxarem isso e defender. Legal. Então é muito legal. Gera força. Eu vou falar com o diretor de tal empresa. Eu vou falar, mas quem é que está aí para falar? É o presidente, é o diretor. São os responsáveis legais por uma classe. E isso é muito forte, essa representatividade. Então, eu acho muito, muito válido mesmo. Legal, mesmo. De verdade. Legal. Augusto, vou colocar o meu crachá de corretor aqui agora. Legal. Você faz muito bem, viu? Obrigado. Eu vejo a GK chegando com esse empreendimento agora como se fosse para estabelecer um marco da construtora frente a Bombinhas, frente à construtora. Pelo porte do empreendimento em si, né? Como já sabemos, aí os dois vão morar lá dentro também. Sim. Né? Uhum. Então, daqui para frente, eu vejo que vocês começaram também a trabalhar um pouco melhor essa questão do marketing, ser um pouco mais agressivos. Pensando agora no nosso lado, corretor, claro, né? Claro. Projeto já para incentivar mais o corretor, para dar treinamento, algo diferente vem aí, pensando nos corretores em si? Sim, veja bem, sobre o projeto icônico, eu já ouvi muito assim, antes e depois do Porto Ribeiro Village. Boa. Né? Pela localização dele, 40 mil metros de área, né? 118 apartamentos, acesso a 2 praias. Pé na areia. Além, eu tenho 2 elevadores que eu desço e acesso ali o empreendimento. Nós contratamos uma segunda pessoa para a área comercial, especificamente para treinar os corretores e habilitá-los a como vender esse empreendimento. Porque muito além de técnica, você precisa ter um comportamento frente a um empreendimento como esse. Uhum. Com muitos valores, mas ele está precificado. E que muitas vezes o cara quer fazer cálculo por metro quadrado e pode ser que ele relute de certa maneira. Então, o primeiro ponto hoje é treinar e habilitar os corretores a como vender esse produto. Legal. A como se comportar com esse produto. E isso nós já estamos arrancando. E aí nós temos outras frentes que vai ser in loco
treiná-los também e habilitar eles frente a outros empreendimentos GK, mas também com técnicas comerciais. E para isso nós já pensamos em alguns nomes, trazer pessoas para poder, nesse espaço que nós constituímos hoje, que é para vocês, corretores, com maquete, com decorado, tem um lounge bem agradável, trazer os corretores. Nós estamos terminando a construção de uma central de atendimento aos corretores, que fica lá na Avenida de Bombas, que é exclusivamente para vocês. Então, assim, tá no nosso escopo e projeto ter espaços para vocês. Uma extensão pensando em vocês. Uma extensão do escritório. Porque é difícil para nós sair de Itapema e fazer... Eu prefiro sair de Itapema hoje, né? Ou se eu estiver em Balneário, eu tiver que atender um cliente em Bombinhas e região, Bombas, Bombinhas, Claro. a gente tem aquela, vou pegar um trânsitozinho, vou para lá. Eu prefiro ir e ficar. Claro. Então, eu já marco 2 clientes, eu já vou atender, já fico por lá, já vejo as outras obras tuas. Claro. E essa ideia da central é muito legal, porque, vem pra cá, passa o dia aqui, Exatamente. fica com a gente. E aí, às você vezes, vai um chegar meeting lá, de dia, um dia inteiro. Uma sugestão, né? Que a gente já... Vou cobrar depois a consultoria, mas né, chama o corretor daqui da nossa região para ir ficar e conhecer. Exato. Porque daí, acho que a gente... A ideia é essa, que vocês estejam em Bombinhas, que vocês fiquem na central, passem por uma imersão, sejam treinados para o empreendimento, sejam treinados com habilidades comerciais, comportamentos e técnicas, e façam esse giro para conhecer aquele município que é espetacular. Então tem muitas coisas sendo pautadas dentro da construtora para vocês. Legal. Enquanto corretores, empresários, para irem lá, tomar um cafezinho, ter momentos agradáveis, sabe? Legal. Que mesmo que pegue um pouquinho de trânsito, mas tem os horários ali para ir, mas que você chegue lá e fale, olha, que prazer estar aqui. O cara E quer ficar, adquirir quando tu tá lá, né? tu não quer sair, pô. Sim. Quando tu tá lá, tu não quer sair. Não quer. E esse empreendimento é diferente. Eu sou suspeito para falar porque eu moro lá, né? Então. Eu também. Uma pergunta que eu queria te fazer, assim, Sim. você como gestor hoje, né? Você não é um corretor, mas como gestor, qual a grande dica que você daria hoje para o corretor que está começando? Eu entendo que você não é corretor, mas você tem a visão comercial, você tem mesa, você tem bagagem na mesa, e isso, às vezes, a experiência que você teve morando fora do Brasil, a experiência que você teve, qual seria a dica principal que você daria hoje para um corretor que está começando? Prepare-se emocionalmente. Saiba fazer a gestão das suas emoções. Se prepare financeiramente. Vou te explicar o porquê. Porque eu admiro essa profissão e quando ele entra na carreira de corretor, ele não tem mais um salário fixo. Então ele perde a segurança. Sim. Ele sai do mercado, se ele era CLT, alguma coisa assim, ele se torna um empresário. E final do mês a conta vai chegar. Verdade. Emocionalmente ele precisa se preparar. Então ele precisa fazer a reserva financeira dele. Veja bem, todo mundo vislumbra esse mercado porque é um mercado de luxo e alta rentabilidade, mas ele vai passar por um processo. E estude o mercado que você vai atuar e tenha foco. Então assim, se prepare mentalmente, porque, cara, eu gostaria muito que todo mundo vendesse todos os meses, mas nós sabemos que não é sempre assim. Então se prepare emocionalmente, porque vai chegar um momento que você, cara, não vendi ainda, tá complicado esse mês e a continha vai chegar e aí? E aí? Se você não tiver emocionalmente preparado, o seu cliente ele vai perceber isso. Sim. Então gestão das emoções é fundamental. Se preparar financeiramente. Olha, eu tenho uma reserva por 6 meses. Cara, se prepare para isso. O cara quer entrar hoje com a água no pescoço, achando que vai conseguir sair. Não. Ele pode ter a venda da sorte. Pode ou não pode? Obviamente. Mas na maioria das vezes não acontece. Cara, isso aí você vai tirar quantos? A cada 500. O cliente sente quando ele está sangrando. Porque o grande cliente, ele é um tubarão. Ele sente o cheiro do sangue. Meu irmão, tu é corretor, vai leve, né? Exatamente. Isso, né? E se prepara. Você entende que os corretores melhores preparados, bem posicionados, são os caras que mais fazem negócio. Por quê? Porque ele não
demonstra na frente do cliente essa emoção, ele se coloca na posição como um consultor de inteligência imobiliária. Veja bem, ele tira esse jargão de corretor, que é uma profissão maravilhosa, ele se posiciona com a inteligência de ser um consultor no mercado imobiliário. Muda tudo. E aí muda, porque o cara fala, não tem um cara me empurrando alguma coisa, eu tenho um cara que está me ajudando a ganhar no mercado imobiliário. E aí ele olha para essa pessoa, peraí, eu confio no que ele está falando. E o cara está bem, ele está tranquilo, ele vai resolver uma situação do cliente dele. Quando ele resolve, ele está preparado a posicionar o cliente dele da melhor maneira possível, com valores por um preço. E aí o cara fala, esse cara está me apresentando uma solução. Esse cara é uma pessoa preparada. Ele está bem, ele está tranquilo, ele tem informações de mercado, ele tem a reserva dele financeira. Cara, o não faz parte do processo. Sim. E o sim também faz parte do processo. Mas se eu me abater com o não, O sim não vem. o sim não vem. Aí é estatístico. A quantos nãos eu preciso para eu chegar no sim? Eu tenho que estar preparado para isso. Se o cara não estiver preparado para isso, olha, eu tô com a água aqui. Agora eu vou para esse mercado que na primeira venda eu vou fazer 20 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil de comissão. Vai me salvar. Cara, não é assim. Verdade. Seja profissional, se capacite. Eu ouvi uma frase um dia de um desses estudiosos da área comercial e ele fala assim, me apresente um corretor, um vendedor, vamos dizer assim, que estude como um médico e eu te apresento um milionário. Boa. Então, estude, se aperfeiçoe, Verdade. sabe? Esteja preparado para situações mercadológicas. Tenha conhecimento para conversar com o cliente, tenha conhecimento do mercado financeiro, tenha conhecimento sobre cálculos, Boa. sabe? Tenha conhecimento sobre taxas, percentuais, juros, saiba fazer conta, estude para ter raciocínio rápido na frente do cliente, e isso é uma repetição, e isso leva à perfeição. Legal. Então exercite isso com frequência. Muito bom, cara. Seria a minha dica aí. Boa. Então E é aí? isso, Augusto. Quero te agradecer. Passou rápido, muito. cara. Passou Não, não é rápido. possível, já tá no fim? Acabou. Sério mesmo? É verdade. Deixa as... Rodrigo, o cara conversa e manja, né? Por isso que é um gestor, né? Obrigado, Ney. Obrigado. Augusto, Voz de locutor. Né? Capaz, Voz de galã. obrigado. Deixa os contatos de como o corretor pode entrar e falar com vocês, as redes sociais, o telefone, a tua rede social, a rede social da GK, para que eles possam se conectar com vocês. Como é que faz? Olha para aquela câmera ali e manda teu recado. Veja bem, @GK Empreendimentos, nos sigam, por favor. Somos uma empresa muito conservadora, mas estamos começando e de forma orgânica, gradativamente a crescer. Então, nos sigam ali, @GK Empreendimentos, @augusto.barone, com 2 E no final. Me sigam ali também. O telefone, boa, olha só, não me recordo, assim, nem o meu número de cabeça. É verdade. Mas, se depois puderem colocar alguma coisa, eu A passo gente, para vocês. a gente pede pro pessoal colocar no GC. Mas, o coloca no GC. assim, nos sigam, nos procurem, corretor. Teremos maior satisfação em recebê-los na GK Empreendimentos. Estamos lá em Bombinhas, no centro, na Rua Merluza, aonde é o condomínio Boulevard. Exatamente ali está a nossa localização, que hoje é a engenharia, mas futuramente estaremos ali na Rua Tiriba, onde nós teremos a central de atendimento ao corretor. Perfeito. Podemos ir no Porto Ribeiro Village, onde temos uma maquete maravilhosa, um café, uma água, temos um decorado lindo, pronto a servi-los e recebê-los da melhor maneira possível. Muito bom. Você, corretor, que ainda não é associado da Ciesc, entenda. Você tem que se associar para que, né, juntos a gente possa ser ainda mais forte, para que você possa ter a vantagem dessa representatividade. Não adianta a gente puxar sozinho, você tem que vir fazer parte da associação. Não é pelo benefício, não é pelo desconto da gasolina, É o prazer de se juntar, pela Unimed, né? pelo mercado, pela farmácia. A gente tem Panvel, tem gasolina, mas não é por isso. Você tem que fazer parte porque você entende que a gente é uma profissão que precisa estar conectada, né, Augusto? Perfeito, Né? Acho que perfeito. é Se isso. eu pudesse, Assim. me associaria, mas eu não tenho nem crescido. Anota lá. A Ciesc
_oficial é o nosso Instagram e o site é aciesc.com.br. Aciesc _oficial e aciesc.com.br. Entre em contato conosco. Nós, mais uma vez, agradecemos a sua audiência e nos colocamos à disposição. Os nossos episódios serão sempre passados nas terças e quintas. Mais uma vez, Augusto, muito obrigado. Deus abençoe você, sua vida, a consultora. Obrigado, Augusto. Obrigadão. Rodrigão, muito obrigado. Foi uma conversa aqui de muito valor tanto para a CS que também para os corretores que nos assistem. Obrigado pela sua presença. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a vocês. Tamo junto. Valeu, turma. Grande abraço. Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até mais.